programa ao vivo é assim mesmo. Nós acertamos o microfone aqui do presidente da Câmara, Jair Assaf. Pode continuar, Jair. É um prazer imenso estar aqui na TV Osasco, junto com você, vou repetir também aqui, Nilson, porque você é veterano da nossa Câmara, você sempre participou, você sempre esteve presente. A gente agradece muito porque você sempre levou para o povo da nossa cidade o que se passa na Câmara, faz os seus comentários e a Câmara te respeita muito, né, por a sua participação lá constante. E o Paulo Coutinho é um amigo que está aqui presente. O Paulo eu conheço desde criança, tenho muito prazer de conviver com o Paulo desde a Associação Comercial e Industrial de Osasco, né? Então, Paulo, é um prazer. Aqui nós estamos para ajudá-los e informar a cidade, o povo da cidade naquilo que for cobrado por vocês, porque é um prazer para mim como presidente da Câmara. Nem preciso apresentar o Paulo aqui no programa, que todos os dias está aqui comigo também, participando comigo. Por favor, Paulo. Mas é uma alegria, Nilson, estar aqui. Olha, Nilson, fica a ameaça. Eu estou gostando da brincadeira, que está muito legal. Eu estou começando a ficar com medo. Mas, presidente, é realmente uma alegria recebê-lo, né, aqui na TV comunitária da nossa cidade, onde é um fórum aberto sempre de discussões para falar a verdade. E essa é a intenção desse programa, e estamos tendo um prazer imenso, porque está tendo uma repercussão tão positiva. Aliás, já era esperado, né? Quando o Nilson veio somar aqui conosco, a gente já imaginava que seria um programa que causasse mesmo na cidade, causasse as boas impressões. E realmente, eu me lembro bem, só sendo um pouquinho saudosista, né? Eu atendia o nosso presidente no balcão, que comprava lá o seu fuminho de corda para o papai, né? O sogro. O sogro, né? Então tem bastante tempo, mas é uma alegria tê-lo aqui hoje, nesse que é um dos postos mais importantes aí da cidade de Osasco, né? Que é o que preside as leis, o legislativo da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Paulo. Falar a respeito do presidente da Câmara, do vereador Jair Assaf, que começou lá atrás, nos anos 70, né, a sua vida política. Jair Assaf nasceu no quilômetro 18, nasceu e cresceu no bairro Vila Isabel. É filho de Clóvis Assaf, que nasceu em 1917 e faleceu em 2003, que foi vereador por 4 legislaturas e presidente da Câmara Municipal, de 1970 a 1971. E filho também de Amélia Bellini Assaf. Foi vice, inclusive a mãe do Jair está aí, forte, não é verdade, Jair? Sim. De vez em quando ela aparece na Câmara lá, né? Minha mãe está com 94 anos. Então. Mora no mesmo local, na Vila Isabel, lá na Rua Minda Beranger. Foi vice-prefeito no período de 93 a 96, quando o prefeito era o Celso Giglo, e também ocupou o cargo de secretário municipal da Habitação, por 8 anos. Jair Assaf é pioneiro no processo de urbanização de áreas livres, as antigas favelas, que beneficiou 40 áreas e mais 15 mil famílias em Osasco. Está no 6º mandato de vereador e foi eleito com 18 votos presidente da Câmara Municipal de Osasco para o período de 2015 a 2016. É isso aí, né, Jair? Tem mais alguns detalhes seus aqui que nós vamos falar depois. É isso aí, Nilson. Acho que para mim é uma honra muito grande ser presidente da Câmara de Osasco. Meu pai foi presidente da Câmara há 45 anos atrás, nos anos 70 e 71, e de repente, eu que aprendi muito com meu pai, eu que tive a escola do meu pai, eu que tive a seriedade do meu pai, que ele conduziu a vida pública dele por 4 mandatos. E meu pai me ensinou a semear em terra fértil, para se colher bons frutos, e eu procurei, tudo que meu pai me ensinou, eu procurei levar adiante. E consegui, sexto mandato, nesse que eu já estou exercendo, fui vice-prefeito, mas não tenha dúvida, eu tive uma escola. A escola do meu pai em casa, mas teve um político que eu me espelhava muito, a nível nacional. Pelo seu equilíbrio, pela sua seriedade, pela sua postura, que foi Ulisses Guimarães. Grande Ulisses Guimarães. Eu sempre acompanhei, procurei ouvir, recebi Ulisses Guimarães na Câmara Municipal de Osasco uma vez, tenho foto com ele e o Franco Montoro. São pessoas que passaram pela vida pública com seriedade, com dignidade e deixaram o nome muito por resto da vida, né? Com o bom trabalho que fizeram, com o bom político que foram também no passado. E a Câmara, para mim, foi uma surpresa
mas estou muito honrado e vou procurar cumprir esse mandato em respeito ao cidadão, em respeito à nossa comunidade, que precisa de um legislativo atuante, vibrante e participativo, e tanto na denúncia como na aprovação. Acho que é importante a gente ter oposição, ter situação, saber cobrar, saber encaminhar. Então é isso, a minha função na Câmara é isso, é coordenar um trabalho para que lá na frente Osasco colha os frutos, com a participação da administração, aqueles que participam ou aqueles que ficam na oposição, porque a oposição é importante, a oposição alerta, esclarece, denuncia, e para chamar a atenção daqueles que não podem se acomodar. Quem está na função pública não tem acomodação. Ele tem que estar sempre sendo cutucado, desculpa a expressão, sendo cobrado, porque é para o povo e para o povo que se governa, né? Então não tem duas opções. Ou você faz, ou você diz porque não faz. E eu procuro fazer parte. Daqueles que não querem fazer, mas que querem denunciar, tem o nosso respeito. E aqueles que querem participar, apresentando projetos no Executivo, eu estou presente também. Deixar bem claro para vocês que o primeiro mandato de vereador do Jair Assaf foi na eleição de 1976, quando o pai dele se aposentou da política, praticamente, e ele só não saiu candidato a vereador, ele só não voltou a ser vereador na eleição de 82, que era aquele voto que elegia todos do mesmo partido, foi na criação de novos partidos, parece que o Jair Assaf estava no PDT, e acabou elegendo o PMDB. E depois, quando foi vice-prefeito do Celso Giglo, não é isso mesmo? Isso. Eu tive o prazer, né, eu fui eleito em 76, na primeira eleição minha, depois em 82 eu fui mais votado do partido, fiquei de fora, por causa que o voto era vinculado, tinha que votar nos membros do partido, desde presidente até vereador, e naquela época o PMDB estava muito forte, né? Então não foi possível o partido conseguir número suficiente para eleger um vereador, né? Mas a gente não desanimou não, nós seguimos em frente e depois eu voltei como vereador e depois como vice-prefeito. A eleição que elegeu o prefeito. O Celso. O Rossi, você votou. Eu votei como vereador em 88, na eleição de 88, e depois eu fui vice-prefeito na eleição de 92. Já na seguinte foi vice-prefeito. Isso, aí daí foi. Continuou vereador depois, quando voltou, aí está aí. E nesse período de que eu fiquei fora da Câmara, eu fiquei na Secretaria de Habitação. Você tem vivido todas essas presidências de Câmara, todas essas legislaturas. Eu queria dizer, tem uma diferença muito grande daquela época, quando tudo iniciou lá atrás, e de agora. Dá para você, mais ou menos, especificar o que é uma presidência de Câmara, o que é uma legislatura atual e aquela legislatura anterior, lá de trás, quando teve seu início? Há muita diferença, Nilson. Você conhece bem também, você sabe que eu sou vereador da velha guarda. Eu, Mário Luiz e o Toniolo. São 3 vereadores que permaneceram aí no mandato durante todos esses anos. Não tinha dúvida. A Câmara era menor, a Câmara tinha 45 funcionários, quando meu pai foi presidente. 45 funcionários. 45 funcionários. Então era diferente o orçamento da cidade. Eu me lembro que naquela oportunidade o presidente da Câmara, ele lutava para economizar. O meu pai foi presidente da Câmara em 70, economizou 40 mil reais, naquela época, não sei como que era o dinheiro, não me lembro, e devolveu para a prefeitura fazer a iluminação pública da Vila Isabel. Você imagine só, devolveu, o Liberato falou, vai tá sobrando? Tá, então nós vamos usar na iluminação pública da Vila Isabel. 90 bicos de lâmpadas, naquela época, em 71, custaram 40 mil reais. 40 mil cruzeiros, deve ser. Eu não sei se era cruzeiro, se era real, o que era, não me lembro mais. E então era isso, era uma luta, quanto mais se economizava, para ser aplicado em obras públicas na cidade, né? A cidade foi crescendo, a Câmara foi crescendo junto, hoje tem um grande número de funcionários, que não é fácil administrar tudo aquilo. Eu que nunca participei da administração interna, hoje eu sinto que eu tenho que estar presente, eu tenho que fazer concurso público, eu tenho que colocar mais funcionário lá, mais concursado, que é importante, porque nós somos cobrados pelo tribunal, né? Para que a Câmara tenha concurso público, e nós vamos fazer no futuro. Presidente, ainda nessa linha do que era uma Câmara e outra, hoje, aí nesses poucos meses, né, que o senhor administra aí a Câmara Municipal, parece que, pelas pessoas que nós conversamos,
nas ruas, que vêm aqui à TV, pelo que a gente tem ouvido, parece que está havendo um resgate dos valores históricos da cidade. Por que está acontecendo isso, presidente? Isso está acontecendo de verdade? É a impressão que a gente tem conversando com o povo. Paulo, olha, você tem toda a razão. Eu sinto isso. Sabe por que eu sinto? Eu fico até emocionado. Desculpa. Porque aonde eu vou, eu sou bem tratado, me cumprimento, não porque eu sou melhor vereador do que ninguém, mas é por isso que eu tenho, porque eu faço parte da história da cidade. Eu tenho 50 anos de vida pública. Sou nascido no 18, né? Minha mãe mora aqui desde 1920, 22. Então, com a nossa eleição, parece que nós devolvemos ao Legislativo um pouco da história de Osasco. Né? Então, resgatamos o passado. Eu também entendo, sim, não só pelo meu nome. Acho que hoje, quando eu ando, quando eu circulo, eu estive um dia desse num jantar beneficente da ACD e verifiquei lá a presença de muitos antigos moradores de Osasco que estavam presentes, prestigiando, participando. E eu senti a maneira que eu fui recebido. Né, pelos cumprimentos, olha, agora a Câmara está com gente de Osasco, agora parece que a gente se sente mais próximo. E o elogio foi muito, sabe? Pela minha participação, porque eu sempre conduzi na vida pública, Paulo, com seriedade, com muita discrição, né? Eu fui uma pessoa discreta, eu nunca briguei com ninguém na vida pública, nunca desfiz de político nenhum, eu respeito cada um com a sua posição. Então, consegui ser uma simpatia na cidade que nem eu esperava, né? E também devo muito aos vereadores, porque também entenderam que, pelo meu tempo, pelo tempo de casa que eu tenho, que eu poderia ser útil no Legislativo. Então, eu só vou fazer, Paulo, aquilo que o povo quer que eu faça. Trabalhar com justiça, com seriedade, com postura de homem público, respeitando, é o que eu vou fazer no Legislativo. Eu quero sair do Legislativo da mesma forma que eu entrei, de cabeça erguida. Muito bem. E essa postura, presidente, essa postura que eu ouvi ainda esses dias num grupo de amigos, a sua postura é uma postura quase que independente. Hoje, vamos dizer de situação, oposição, foi aí chamado, né? Foi chamado para ocupar esse posto, até para dar uma amenizada, talvez, numa situação que estaria mais efervescente ali. Essa postura independente, ela não causa problema junto ao Executivo? Não. Não? Pelo contrário. O Executivo não teve... Eu sou muito amigo do prefeito Jorge Lapas, independentemente de política. Eu e o Jorge, permita chamá-lo assim, né? Nosso prefeito, eu fui assessor do Tonka Falsetti, que foi deputado, junto com o Lapas. Eu fazia nós reunimos toda segunda-feira na casa do Tonka, ali na Vila Lauci. O Tonka morava ali, eu e o Lapas e mais uns 2 ou 3 companheiros, na segunda-feira de se reunia. Então nós criamos uma amizade independente de partido. Né? Depois, posteriormente, o Lapas foi para um lado, eu fui para o outro, continuei na Câmara, o Tonka não quis mais ser candidato a deputado. Né? Então a nossa amizade faz com que ele me respeite na minha função. Se eu puder contribuir com a cidade, eu vou contribuir, porque é a minha cidade, que precisa de nós, precisa de todos. Então, há um respeito dos vereadores com a minha pessoa e também da administração. E a administração tinha tudo. Eu fiquei 32 anos com o Celso Gílio. E nem sou contra, não sou inimigo do Celso Gílio. Perfeito. Eu comuniquei ao Celso que eu estava saindo do partido. Né? Então, eu sou respeitado pelo lado de onde eu participei e sou respeitado para onde eu entrei, né, na base aliada do prefeito, participando do PROS, né, do Partido Republicano da Ordem Social. Então, eu confesso a você, Paulo, eu quero fazer esse papel de mediador no Legislativo, de presidente do Legislativo, porque nós, no Legislativo, temos que pensar numa coisa só, cumprir a nossa missão, para que aquilo o povo confiou. E o povo confiou para que a gente vote. Participe das matérias, participe da discussão. Eu gosto, quando eu estou na presidência, que eu vejo os vereadores discutindo. É necessário, é preciso.
Nós não podemos ficar com a palavra do líder da situação ou do líder da oposição. É ruim isso. Eu fico até constrangido quando acontece isso, porque eu acho que tem que ter debate. O vereador tem que pegar o projeto, discutir, não tem problema. Às vezes erra uma palavra, não deixa claro alguma coisa, mas não tem problema. Ele mostrou que ele está lá para analisar, votar, discutir, seja o que for, os projetos que estão tramitando na casa. Eu prefiro o debate. O grave problema que acontece nas sessões da Câmara, que não consegue se resolver, não por culpa da presidência da Câmara, por culpa dos próprios vereadores, é a falta da ordem do dia, né, presidente? É isso, sabe? Eu sou daquele que eu acho que tudo que tem na Câmara, na pauta, tem que ser votado favoravelmente ou contrário. Nós não podemos estar protelando. Nós temos na pauta lá uns 30, 40 requerimentos de pedido de informações, que eu acho que nós temos que analisar. O prefeito nunca procurou o vereador e disse assim, não aprova isso, não aprova. O prefeito Lapas nunca me procurou como presidente de, olha, não vota aquilo ou não vota isso. A nossa independência existe, de fato, e de direito, precisa ser exercida. Então, se nós temos lá requerimentos na Câmara que a oposição quer saber dados, quer melhores esclarecimentos, por que não darmos? Né? Por que não? Por que isso? O prefeito não pede para o vereador não votar. Quem comanda esses requerimentos é o líder do prefeito. Isso a gente obedece, ele está lá com uma missão. Então, se ele pede para discutir, o projeto entra na pauta para a próxima sessão, ou para outra, seja quando for, aí nós respeitamos que é o líder que está pedindo. E mas o líder tem voz para isso. Por que está travada a ordem do dia não entra? Explica para nós aí, para todos que estamos assistindo aí. Porque a sessão sempre termina logo após o expediente e depois não volta, porque diz que tem muitos vetos, é isso? Os vereadores não querem votar isso? Olha, que a melhor coisa que isso é discutir veto. Porque o vereador, Paulo, a função dele é apresentar proposta. Uma delas, uma das funções, né? Você sugere com requerimento, com indicação, com projeto de lei. Se o prefeito veta, mas você deixou marcada a sua posição, olha, eu gostaria que fosse assim, mas a administração entende diferente. Mas não tenha dúvida que você deixou a sementinha lá no canteiro. Tem a dúvida. Ela vai brotar um dia, entendeu? Então, hoje tem projetos meus que eu aprovei hoje, que eu venho tentando há 10 anos. Então, mas a semente que é importante, um dia ela vai brotar. E o vereador tem que entender isso, que o veto é do prefeito, é facultado ao prefeito fazer. Né? Vetou, por que vetou? Se discute e apresenta nova proposta, mas uma coisa eu digo, que fica a sementinha, fica, aí mais tarde ela brota. Com certeza. Isso, eu queria só lembrar o nosso telespectador que está nos acompanhando, agradecer aí nesse início de tarde dessa quarta-feira, deu até uma chuvinha agora há pouco, mas está gostoso, né, para refrescar, vem uma frente fria por aí. Você pode participar conosco no WhatsApp, anote aí, ó, 958-935-075. Pode mandar perguntas aqui para o Fala Verdade, pode mandar perguntas para o Nilson, para o Paulo, para o presidente. É uma alegria, né, a gente poder participar, dar esse canal de interatividade com o povo. Quando você participa, nós temos mais brilho, né, Nilson? Não tenha dúvida. Estão nos assistindo, estão curiosos por alguma coisa que nós talvez não perguntamos, mande a pergunta para nós aqui. Será muito bem recebida a pergunta que nós vamos passar aqui para o entrevistado, o presidente da Câmara, Jair Assaf. Jair, não sei quanto tempo falta para nós entrarmos no intervalo aí, acho que falta 1 minuto, é isso? Oi? Ah, então tá, então vamos entrar no intervalo, daqui a pouco nós voltamos, Jair, com mais perguntas para você e mais esclarecimentos sobre o legislativo, para que o povo entenda o que significa o poder legislativo de uma cidade. Voltamos já. Estamos de volta, eu vou conversando aqui nos bastidores aí, tem muita coisa para perguntar para o Jair ainda, está chegando várias perguntas aí, eu gostaria que o Paulo fizesse a primeira aí. Olha, até presidente e Nilson, né? Mandar mais um abraço, Sandro Rogério, ele coloca, sempre dá umas espetadinhas, mas está nos acompanhando. Sandro, muito obrigado por você acompanhar e pela audiência. Eu acho que com essas
até espetadas com essas perguntas, que a gente acaba ajudando a construir a democracia. Obrigado pela sua participação, e eu vou colocar, só que essa pergunta já foi respondida, mas eu vou colocar de qualquer maneira, até em homenagem à sua participação conosco. O Sandro Rogério, ele pergunta aqui, presidente, por que não acontece a ordem do dia na Casa de Lei, estamos de olho e tal. Já foi respondida, mas foi feita a sua pergunta, Sandro. Mas eu acrescento. Sim. Que ontem eu falei isso lá na hora que eu estava na presidência, que eu estou conversando com as lideranças. Tem vários partidos. Precisa ter um entendimento, que eu, como presidente, eu estou lá para abrir a sessão da ordem do dia, toda a sessão, toda terça e quinta. O que eu preciso é que as lideranças se reúnam e discutem de avançar nos projetos, primeiro nos vetos, depois nos projetos e depois nos requerimentos. Eu estou à disposição. Eu, toda terça e quinta, eu vou estar presente para abertura e levar adiante isso, porque eu acho que é necessário. Nilson, o Walter Costa pergunta aí para o senhor presidente da Câmara, Jair Assaf, como foi a receptividade do seu projeto de lei, Programa Cuidados de Idosos na cidade de Osasco? Isso aí é um projeto, olha bem como é que é as coisas, né? A prefeitura vetou esse projeto. Um projeto, no meu entender, simples, uma necessidade na cidade. Por quê? Porque você tem o hospital, você tem a enfermeira, você tem o médico e você não tem quem cuida do idoso. Quando ele levanta, o papel quem faz é a enfermeira. Eu senti isso com a minha mãe, e sinto até hoje. Então, o que eu procurei? Eu procurei pesquisar no Congresso Nacional, na Câmara de São Paulo, na Câmara do Porto Alegre. Peguei um projeto para poder incentivar aqui na nossa cidade a cuidar, a preparar o cuidador de idoso. E eu não senti, por parte da Prefeitura, o desejo. Eu senti, não houve interesse da Prefeitura. A Prefeitura quer deixar isso para a sociedade. Seria assim, a enfermeira e cuidar do idoso na residência dele, é isso? Cuidar na residência e cuidar dentro do hospital mesmo. Sim. Porque às vezes a enfermeira que faz o papel do cuidador. Ela que tem que trocar a fralda, ela que tem que dar o banho, ela tem que fazer isso, fazer aquilo, porque nem sempre a família tem o jeito. Porque às vezes o sujeito, que nem minha mãe é idosa, de 94 anos, para lidar com a minha mãe, não sou eu. Né? Minha mãe ainda tem receio, né? Sim, tem que ter uma moça, graças a Deus nós temos, que faça esse papel de cuidador. Cuida bem, né? A gente preparada, a gente que estudou. É o mesmo papel que se faz numa casa de repouso. Então, na discussão desse veto, a gente vai apresentar as razões que o prefeito vetou, eu estou deixando, para mim reapresentar. Ou então reunir a sociedade, reunir a promoção, a educação, a saúde e dizer como é que nós vamos fazer. Como é que nós vamos instituir? Como é que nós vamos ter esse curso? Eu queria aproveitar e incluir, presidente, em função desse projeto que o senhor apresentou, eu fiquei sabendo, a própria ACM aqui da cidade, ela tem um centro de incentivo a profissões para a comunidade. Eles estão fazendo um curso lá de cuidador de idosos, já pensando na aprovação da sua lei, para oferecer para a sociedade mais profissionais habilitados. Paulo, fiquei sabendo disso hoje, viu? Não, é verdade. E esse projeto nosso vai voltar, eu vou só corrigir, vou dar atenção, porque há problema que o jurídico da prefeitura entende diferente de nós. Ele está lá para isso, né? É em razão do vínculo empregatício, aquelas coisas todas que podem ocorrer. Então, vamos estudar essa parte. Na hora que o veto entrar, eu vou dar uma versão nossa e vou pegar justamente isso que você está falando, a experiência, e vou convidar as pessoas para, no debate, participar na Câmara. Outro veto importante aí, de um projeto importante seu também, que foi vetado, fiquei sabendo até ontem na sessão lá, é a regularização de lotes com menos de 125 metros quadrados. Isso já é lei. Isso já é lei. Isso é um cidadão que tem um lote, que tem menos que 125 metros quadrados, ele pode requerer, primeiro, a regularização junto ao DUS, né? Então, a lei permite hoje que você rematricule o seu imóvel no registro de imóveis com menos de 125,
porque a lei federal, a 6766, ela proíbe lotes com menos de 125. Ela permite na divisão de lotes quando mora em área pública, mas particular não. Então nós fizemos uma lei para regularizar esses lotes que já estão, né, com o cidadão não pode ter escritura, não pode ter IPTU. Essa lei permite que ele regularize junto à prefeitura e regularize. Não foi vetado, então? Não foi vetado. O que foi vetado, eu comentei contigo. O que foi vetado essa semana, eu recebi diretor da TL, tanto na Câmara como no meu escritório, foi vetado o que eu regularizo imóveis, a subdivisão da Campesina. A Vila Campesina, o lote lá é 350 metros quadrados. E a prefeitura não permite a divisão. Tem duas casas, o pai e o filho, ou dois irmãos, tem casa geminada e ele não pode regularizar. Por que ele não pode regularizar? Porque a lei não permite que tenha lote menos que 250. E se você dividir 350 por 2, você vai dar 175. E 175 ela não permite. O que houve? Por que vetou? Se quem fez o projeto foi a própria prefeitura. Porque eu levei a minha ideia e a doutora e a engenheira Simone, ela fez a minuta para mim, com parceria, olhando o meu projeto. E vetaram porque deixa dúvida, né? E quando tem dúvida, realmente a prefeitura tem que vetar. Mas eu estou fazendo um novo Alguma projeto. dúvida com lei federal? Não. Não? Não, com a interpretação da nossa lei 1485, que é a nossa lei de zoneamento. Bem, tem uma pergunta aqui, presidente, da Rita Neves, e eu vou jogando as perguntas, estão aparecendo muitas perguntas, a sua presença aqui sempre acaba tendo uma participação muito grande no nosso telespectador. A Rita Neves nos pergunta, senhor presidente, como o senhor está atuando na política há muito tempo, mencione alguma curiosidade sobre nossa cidade. Curiosidade na nossa cidade, meu Deus do céu. É mesmo, né? São tantas curiosidades daquele tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Olha, Algum fato assim foi diferente na tua vida legislativa? Olha, eu gostaria, sinceramente, viu? Eu estou tentando puxar aqui, eu já tive tanta novidade na minha vida pública e acompanhei muito a cidade, acompanhei todos os prefeitos, vereadores, a mudança da cidade radicalmente, né? Mas o que eu posso trazer aqui, e eu gozado que eu sempre faço isso nas ruas, me perguntam isso. Uhum. E eu posso te dar uma claro. sugestão? Eu sei muito bem o quanto te surpreendeu ser secretário da Habitação quando você assumiu a pasta. Quando você foi lá para a periferia, aquilo te surpreendeu muito, não foi? A vida que aquele cidadão tinha, morando em favelas, num submundo degradante. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Não tenho nem dúvida. Quando eu fui secretário de Habitação, nós pegamos aqueles núcleos de favela. E não adianta você melhorar o entorno da cidade, da favela, por exemplo, da área livre, e você não incorporar ela no bairro. Então, a minha função foi, primeiro, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moravam mal. Quem morava mal? Porque morava no barranco, nas encostas, nos vales, né? Então, fazendo a canalização, abrindo rua, viela, você incorpora. Você melhora a qualidade de vida das pessoas. E que agora está sendo regulamentado, está sendo entregue os documentos de posse e tal. Mas que a cidade, eu até gostaria meu Deus do céu, eu me lembro na Vila Isabel, né? Por exemplo, na Vila Isabel não tinha 1 metro quadrado de área pública. Hoje nós temos escola, creches, nós temos praça, estamos fazendo a unidade básica de saúde lá em frente à igreja matriz, com terrenos que no passado não tinha, foram desapropriados, né? Então tem a evolução da cidade. Por exemplo, quando eu falo para a turma que eu pescava camarão com peneira na Comandante Sampaio, onde está a Praça do Samba, ali tem um córrego. Tinha os pitu, e eu morava em frente. Tinha os pitu? É pitu que chama o camarão. Era aquele camarãozinho de água doce. É. Eu saía da minha casa, que era em frente, na Comandante Sampaio, pegava uma peneira, ia lá e pegava aqueles camarãozinhos, ficava pulando na peneira. Acabou de falar o que o nosso telespectador perguntou, isso aí é uma novidade. Não tem uma novidade, que era a canalização da Praça do Samba, né? Mas por exemplo, aqui na Câmara de Osasco, quando eu comecei na Câmara,
a Câmara funcionava onde está o pronto-socorro. Ou melhor, hoje está... era o pronto-socorro naquele tempo, quando passou de interior, de São Paulo para Osasco. Pronto-socorro ali na Marechal Rondão. Ali tinha a Câmara, o Parque Infantil de Osasco e o pronto-socorro municipal. Tinha o ML ali também. E o ML. Eram 4 unidades do município funcionando no mesmo prédio. Quando eu falo para tu, olha, a Câmara era ali, o pessoal, mas não é possível, ali funcionava a Câmara. A minha filha, por exemplo, estudou no Parque Infantil de Osasco, na Tenente Avelar. Ela tinha o quê? 4 anos, 5 anos, né? Naquela época existia o Parque Infantil, a Câmara, Pronto-Socorro e o ML, que depois foi transformado na biblioteca, foi desmanchado tudo, né? A Câmara saiu e hoje é a Biblioteca Municipal e tem uma dependência lá também no meio da cultura, né? Então, a cidade autonomista, por exemplo, eu morava na Comandante Sampaio e tinha um matadouro de Carapicuíba. Os ônibus que vinham de São Paulo, que era o Girdão, que saía de Barueri para a capital, passava numa rua, na Estrada de Itu, que não era asfaltada. Estrada Velha de Itu, que chamava. A Estrada Velha de Itu, que não era asfaltada. Né? Os caminhões passavam pela Comandante Sampaio para poder asfaltar a Estrada de Itu. Então, se a gente for, por exemplo, eu servi o Exército, olha, eu vou contar uma história. Em Presidente Altino, tinha 200 mil metros quadrados ali de terra pública federal. Eu servi o Exército no Depósito Regional de Moto Mecanizado, que era ao lado da Leve. Hoje, quem passa lá tem 1.500 apartamentos, que é atrás do Walmart e atrás do Carrefour. Tem 1.500 apartamentos. Quando eu olho da minha casa e vejo aqueles prédios todos, eu falo em casa, olha, eu servi o Exército ali. Mas, presidente, tem uma curiosidade. Eu também sou nascido em Osasco, nasci no Jardim Piratininga, e só para lembrar, lá no fundo do Jardim Piratininga, onde tinha o Flamenguinho, o Tietê, naquela época de moleque que eu ia, a gente nadava lá no Tietê, isso há 40 anos, 45 anos, vamos colocar assim, a molecada nadava. Então, a cidade de Osasco, ela evoluiu muito rapidamente, e com certeza a Câmara Municipal tem dado, porque a gente às vezes pensa, né, telespectador, que, não, mas é sempre a Prefeitura que faz. Mas se não passar pela Câmara, não aprovar o orçamento, não tiver a lei, nada é feito. Parece que a Câmara fica sempre num papel secundário, mas depende da ótica que você vê, não é? Não tenho nem dúvida. A Câmara é fundamental, que a Prefeitura, ela não caminha, ela não executa, se não tiver autorização legislativa. Para isso que se vota o orçamento. E o nosso orçamento para esse ano é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Dificilmente vai arrecadar isso, né? Porque o país está em crise e, pelo que a gente está sentindo, a arrecadação vai ser menor. Mas não tenha dúvida que a cidade cresceu e você tem razão. Uma hora eu vou vir aqui, você me convidar de novo. Só para contar a história. E vou trazer algumas histórias que é interessante. Já está convidado. Nós temos umas fotos aí que mandaram, nós vamos botar no próximo bloco, tá? E você vai comentar algumas coisas desse tempo aí. Eu vi lá, dei uma olhada, tem algumas fotos antigas. Que bom. Legal, certo? já só tem uma oportunidade hoje. Antes de entrar no próximo bloco, eu vou só fazer vamos falar do novo projeto seu que foi aprovado, que é justamente a denominação de bairros tradicionais, que acabou sendo preservado os nomes. Que ótimo, né? Isso é bom falar. Você pode explicar o que é isso? Estamos no tempo ainda? Está no que tempo. Bom. Tá no Beleza. tempo. Acontece que há 20 anos atrás foi aprovada uma lei incorporando 500 bairros em 60. A lei 22/23. Ela foi incorporada. Aí, a gente sempre entendeu que essa incorporação era meramente administrativa. E o governo do Emílio, em 2012, por aí, ele transformou isso com efeito externo. Então, o que acontece? Quem morava na Vila Isabel passou a morar na Vila Pestana. Quem morava em Quitaúna passou a morar no São Pedro. Quem morava no Dávila passou a morar na Vila Menck. Quem morava no Jaguaribe passou a morar no Cipava,
ou Cipava passou a ser Jaguaribe. Bela Vista, Vila Osasco, Isso. e vai por aí. E isso trouxe, primeiro, um transtorno, mas trouxe para o cidadão, ele falou, mas por que eu mudei de bairro? Por que era Vila Isabel e agora é Vila Pestana? Vila Pestana é Vila Pestana, Vila Isabel é Vila Isabel, Quitaúna é Quitaúna, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma lei e pura e simplesmente eu revoguei essa lei, mas deixei que por decreto o prefeito possa incorporar, porque realmente, na Vila Isabel, por exemplo, vou citar o meu caso. Na Vila Isabel, onde eu moro é Vila Pires, mas ninguém sabe de Vila Pires. Nós sabemos que é Vila Isabel, que popularmente foi tomando conhecimento público. Não sei por que surgiu Vila Isabel, né? Antes era Paineira. Era por causa do time de futebol? Era Paineira. O time de futebol é bem antigo, não é? Por causa do time, que acabou virando Vila Isabel. É, a gente não sabe. Então, a Vila Pires nunca existiu, só na matrícula do imóvel. No bairro é Vila Isabel. Então, aí o pessoal me perguntou, mas, pô, eu falei, olha, a gente vai... E o prefeito falou que era muito cobrado. O prefeito Jorge Lapa sancionou a minha lei, porque falou, Jair, nós precisamos realmente voltar ao passado. E permitir que alguns bairros sejam incorporados, desde que ele não seja tradicional. Desde que ele seja uma vilinha, uma rua, que não tem, nem morador da rua sabe. Por exemplo, você chegar na Vila Isabel... Bairro novo, né? E perguntar lá, você mora na Vila Pires? Onde que é a Vila Pires? Mas você mora na Vila Isabel? Sim. Né? Então é isso que precisa. Então eu fui chamado esses dias pelo Valdir, para que a gente se reúna com o planejamento da prefeitura, e nós vamos, vai permanecer todos os nomes tradicionais já para o imposto do ano que vem. Esse ano ainda veio uma mudança, porque a lei foi recente, mas para o ano que vem, o imposto do cidadão, a documentação da prefeitura vai vir com nomes antigos, porque a gente quer que permaneça a tradição de Osasco. É isso aí, gente. Vocês estão gostando da entrevista, eu tenho certeza. A entrevista está muito boa. Nós vamos para mais um bloco, mais um intervalo aí e voltamos daqui a pouquinho. Agora no último bloco, passa rapidinho, né, Paulo Contini? Quando tem conteúdo, vai muito rápido. Muito interessante. Vai ficar mais interessante agora, porque vai aparecer umas fotos aí, e o Jair vai reconhecer a foto e vai dizer onde é, o que foi que aconteceu. Olha lá, essa foto aí, Jair, você está conseguindo enxergar, você consegue visualizar aí? É uma obra, parece que é lá no Braço Morto do Rio, do Rochidale lá. É a ponte de madeira. Uma ponte de madeira. Eu de longe, assim, eu não... Você tem dificuldade? Muito. E você está em cima da ponte, lá com o pessoal, com a sua assessoria? Eu estou no Rochidale. No Rochidale. No Rochidale, na urbanização do Rochidale. Isso aí faz tempo. Eu estou lá presente. Foi em 1900... isso aí foi em 1994, 95, por aí. Eu estou acompanhando. Aí você já era secretário da Habitação. Eu estou acompanhando a Fátima Baltazar. Ô Nilson, aquele que está fazendo positivo lá não era o Taxinha, não, pelo jeito? Parece ser. Não? É o Taxinha, sim. É, né? Ele mesmo. Essas fotos todas eu vou passar para a Fátima. Ela vai separar, eu tenho acho que umas 2 ou 3 mil fotos da história da urbanização das favelas de Osasco. Sim. E eu vou passar isso, eu já escaneei. Sim. E vou guardar isso com carinho, vou dar para a imprensa, fazer um documentário, porque daqui 30, 40 anos, o pessoal vai saber, mas existia barraco em Osasco, né? Existia favela aqui. O Rochidale é um local que está sendo transformado desde a minha época, né? Foi possível abrir algumas ruas, eu estou vendo aqui, ó, essa aí, por exemplo, é no Veloso. Jardim Veloso. É a canalização da área no Jardim Veloso. Entendeu? Então, tem uma foto anterior aí com o Jardim Conceição, apareceu antes. Jardim Conceição, é o Jardim Conceição como era antes, né? É isso mesmo? Isso, é diferente, né? Pode seguir aí. Esse é o Conceição. Esse aí é o seu pai. Seu pai está num pequeno palanque aí com o pessoal embaixo,
Mas é o Clóvis Assaf que está lá. Eu não sei o que significou ali. Não mas é- era alguma inauguração, algum ato isso aí. Você não está Isso. enxergando direito, mas eu vou ilustrando para você. Isso aí sabe o que é? Agora é Desfile, você com a desfile senhora. de 7 de setembro. Agora é você com uma senhora e umas crianças aí, olha. Parece que já é no Jardim Conceição depois de urbanizado. Claro. Mas olha, Aí aí é um congresso estadual de municípios que teve em Campos do Isso, Jordão. Acho que foi no isso. seu primeiro mandato de vereador, Vereador. quando você se elegeu em 1976. Ele bem jovem, né, Jair? Ali, Eu jovem, comecei jovem. bem. ali devia ter uns 20 e poucos anos ali. Eu acho que um pouquinho mais, é por aí. Por aí. Aí de novo o Jardim Conceição. É isso? Paulo, Aí você está Aí do o lado do Quércia. Olha lá. eu vou vir. Tem o menino ali do lado, O Quércia, abraçado com eu teu e o filho Fernando. ali. Fernando, exatamente. Eu e o Fernando e os Saudoso Quércia nessa época senador era senador Horácio da Quércia. República. Eu lembro desse dia quando ele veio em Osasco aí, ó. É, o Fizeram um senador churrasco da para ele, eu República. estava nessa festa. Aí foi no Duque de Caxias, olha aí. Eu ó. tive que você jogava bola, hein? Era futebol de salão. Quem que é você ali? Você é o Aí, do meio ali, eu estou agachado. no meio Né? e do meu lado de cima é o Jair Sanches. É o Jairzão, é É o verdade. Jair Sanches. O presidente, Do outro mas- lado é o Bardella. Mas, presidente, fala a verdade. Jogava bola mesmo? Não, era ruim. Eu sempre fui ruim de bola. Aí a entrega de posse, Isso, você precisa título, saber né? onde é aí. isso aí é lá nos Vicentina. Vicentina. Isso aí eu estava entregando documentação, autorização para a urbanização. O sujeito precisa pegar uma senha para ele voltar no lote dele depois, né? A gente garantia Ah, tá. que a saída dele, Ele não ia perder o que lote. ele não ia perder o lote. Ia Então, fazer a urbanização e ia voltar. Tanto Aí é uma fe- inspeção de obra, é bem antiga essa foto, que eu tenho o motorista Mário ali, que foi isso motorista aí é da na Câmara, que Rua era São muito Jorge, amigo na meu. Vila Isabel. Era uma Canalização de esgoto, canalização de esgoto. antes do asfalto. Aí no Jardim de Abril, Não, Vila Isabel. Vila Isabel. Vila Isabel. Vila Isabel. Aí tá eu, Ulisses Acabei Guimarães, de falar. vamos demorar um pouquinho essa foto, tem várias pessoas aí, muito O amigas. Guaçu, Acabei de Ulisses. falar que está Reginaldo Valadão, o Reginaldo Jair Valadão, Sanches, o Jair Guaçu Sanches. Piteri, o Jair Guaçu. Assaf, Ulisses Guimarães e Franco Montoro. Isso, são os espelhos que eu tive. Esse era o de pessoal do positivo, MDB. Do MDB antigo. Exatamente. Tanto o Guaçu como o Franco Montoro como o Ulisses Guimarães foram políticos de primeira linha. É interessante porque o jovem de hoje, a garotada de 16, 17, 18 anos, vê aí no cenário nacional, ouve falar de Ulisses Guimarães, falar de Montoro, falar de Quércia, e você viveu essa época e está ativo mais do que nunca numa Câmara de uma cidade que hoje é a 10ª cidade, Ali salvo na engano, foto, do o único que país. continua nativa da política é você, porque o Jair Sanches não está mais. O Reginaldo Valadão está com 90 anos quase, Tá com está 80 morando e em poucos Presidente anos. Prudente. Isso. Né? E o Mas restante eu quero ali... dar um dado para você. Eu me lembro que a minha mãe sempre contou. A minha mãe, quando chegou em Osasco, em 1922, criança, né? Minha mãe morou na República do Líbano, morou na Narciso Sturlini, né? Que era a Rua da Carteira, no passado. Mas tem um dado que minha mãe conta, que eu contei na igreja, Santo Antônio, que bem pouca gente se lembra. A igreja Santo Antônio era na Primitiva Vianco. A minha mãe fez primeira comunhão na Primitiva Vianco. Não era lá em cima, então? Não, a igreja Santo Antônio começou na rua, na sabia. Primitiva Vianco. Tinha um posto de gasolina, ali era do lado, era um salão, era uma igreja pequena. Depois é que veio para o final da Antônio Agu, lá em cima na Bela Vista. Mas a minha mãe se lembra perfeitamente e ela conta essa história e os padres confirmaram. Na época que eu participei de uma homenagem para a igreja pelos anos que estava aqui em cima, a gente pode discutir esse assunto e minha mãe conta sempre isso, que a história de Osasco, né? Ela conta que começou ali também na Primitiva Avião. Nilson, tem pergunta Vamos aqui. lá, vamos para as perguntas. Vou fazer aí. uma pergunta. Você também pode participar no 958-935-075, mandando seu WhatsApp, mandando sua participação. O Cláudio Garcia, presidente, ele diz aqui: o senhor está olhando para os jovens da cidade de Osasco? Aqui está meio confuso. Há projeto voltado para os novos eleitores,
está dizendo se tem um seu olhar para o jovem da cidade de Osasco. Essa é a pergunta do Cláudio Garcia. Olha, recentemente, ô Jorge, a prefeitura nomeou um coordenador da juventude. A própria prefeitura está preocupada com isso, porque nós precisamos dar ocupação para o jovem. O jovem hoje, ontem eu estive, Paulo, é bom eu citar, eu estive ontem na promotoria, com o promotor da Vara da Infância e da Juventude, por causa de um abrigo que existe aqui em Osasco, que está criando problema na vizinhança toda, em razão daquela garotada que se encontra ali sobre o comando, os cuidados da prefeitura, que a justiça coloca à disposição da prefeitura. Então, caso de acolhimento de menores. eu acho que você está certo. Eu acho que tem que ter hoje ocupação para menor. E ontem eu participei de uma audiência pública ouvindo-se falar sobre a necessidade da escola integral, né? A secretária da Educação foi bem clara, explicou o que era positivo, o que não era. Então, eu acho que nós precisamos, a juventude precisa ter o campo aberto para o trabalho, porque não é só o pancadão que resolve, está criando muita dificuldade na cidade, então nós precisamos dar cultura, educação, formação para o jovem. Eu particularmente, fora do poder público, eu tenho uma entidade que eu participo, que eu ajudo, que dá cursos de informatização, de padeiro, porque o mercado precisa de padeiro, né? Precisa de gente que queira fazer pão, ou então melhorar o desempenho em casa. Então nós temos informática, nós temos 5 máquinas de costura para ensinar, que hoje nenhuma moça quer aprender a ser costureira, é muito difícil. Então nós precisamos voltar às origens. A família precisa dar orientação para que o filho tenha uma profissão, porque senão lá fora vão dar profissão para ele. E a profissão que dão fora da família é a cadeia, infelizmente, é as dificuldades. Então, está certo em criar tudo o que puder fazer em favor do menor. Esse é o... Essa pergunta aí. É o Carlos Novaes. Muito pertinente a pergunta dele. Carlos Novaes. E aqui tem, quase que na mesma linha... Antes de fazer a pergunta, eu só queria saber a opinião do presidente da Câmara sobre os batidão que tem em Osasco, né? O mais famoso é lá no Jardim Conceição e depois perto da minha casa lá. Também tem um batidão lá que é aquele som alto de madrugada que os moradores, sabe, e rola muita droga, muita bebida, e a prefeitura tenta e sempre está voltando, né? E é justamente que é esses jovens aí que a gente está tentando entender para dar uma solução, né? Eu acho que o jovem precisa de diversão, porque hoje você já não pode trabalhar. Eu fui trabalhar com 13 anos. Você, Paulo, eu vi você trabalhando menor de idade. Com 14 anos, meu primeiro registro em carteira. Eu fui com 13. Eu ia de trem, lá em São Paulo. Eu também. Hoje não pode mais, né? Por quê? Primeiro, a família, o pai hoje não consegue trabalhar e sustentar a família sozinho. Precisou ir a esposa. A esposa trabalhando, os filhos ficam à mercê. Ficam na expectativa, olha, Deus cuida. Porque lá fora tem gente que cuida e puxa esse menor. Então, esses pancadões que tem por aí causa um sério transtorno para a comunidade. Eu vejo muita gente já vendendo imóvel porque a prefeitura não consegue acabar, a polícia não consegue acabar. Eles aparecem, eles têm uma comunicação impressionante. Eles aparecem de toda a região. É só saber que lá num bairro tal você olha o número de motos e de carros que chegam, turbinados, né? Turbinados, e ficam prejudicando a família. A polícia chega, às vezes comete até exagero, mas olha, precisamos ter uma solução. Ou local adequado, para que todo final de semana, que terminando seja 18 horas, seja 20 horas, seja 10 horas, mas que terminem, mas que precisa ser controlado pelo poder público e pelas autoridades que têm o dever de impedir os acessos e os abusos. O que está acontecendo é os abusos e os acessos e aqueles que se aproveitam da juventude para passar as drogas, porque no Conceição, quando eu fui lá na segunda-feira,
Após o término, eu pude constatar o que eu vi no chão, eu fiquei impressionado. É uma degradação. Eu fiquei impressionado do que eu vi no chão de objetos que utilizavam. Aqueles tubinhos que vem os frascos e depois jogam ali no meio da rua. É impressionante. E a informação que eu tenho sobre o Batidão do Vitória, que é lá perto da minha casa, que já chegou a ter 3.000 pessoas numa noite lá. Eu cheguei a acordar às 7 horas da manhã e ainda estava fazendo um barulho lá, porque chega até a minha casa. Verdade. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aí. Estão chegando as perguntas aí no WhatsApp. A Sônia Rubina, ela lembra um fato que aconteceu há poucos dias, aqui no centro, inclusive, próximo aqui da TV Osasco, onde um morador em situação de rua faleceu aqui na calçada do mercado municipal. E ela pergunta, tem alguma ação prevista por parte do poder público, da administração, para, se não solucionar, minimizar o problema desses nossos irmãos que estão na rua, presidente? Olha, se eu disser que não tem, estou faltando com a verdade. Tem, mas precisa, é o que você acabou de colocar, precisa uma ação mais efetiva do poder público. Porque está aumentando o número de participantes, está aumentando o número de pessoas que dormem na rua. Você imagine que tem um abrigo aqui na Dionísio. Dionísio Alves Barreto? Não, aqui do lado da Matriz Santo Antônio, aquela rua Dionísio Bizarro, tem um abrigo de menor. Sim. Tem 11 menores, e foi por isso que eu fui ontem na promotoria da infância. Os menores, eles dormem na rua. Chega às 10 horas, fecha. Eles não podem entrar mais no abrigo. Então eles ficam na rua, fumando, bebendo, na rua. Aí eles vão dormir de dia, de manhã. Chega de noite, eles não dormem. Perturba os vizinhos, fura pneu. Bateram um tal de Davi, acho que é Davi, Isaac. Ele tem 15 anos. Esse Isaac, ele bateu no senhor, bateu, arrebentou o senhor, arrebentou o queixo, as costas, braço, e ele continua na rua. Ele não cometeu, não foi pego em flagrante, então ele continua na rua, não, ele continua no abrigo. Ele tem comida, ele tem passeio, ele tem tudo que a prefeitura é obrigada a fornecer, né, pela lei, pelo estatuto do menor. Então, mas eles não têm, quem sabe, não tem como controlar. Imagine os idosos. Se você tem a garotada dormindo na rua hoje, imagine os idosos. E precisa realmente, eu já até participei, eu já tive iniciativa nesse sentido, tirei fotografia de pessoas dormindo debaixo de árvore, né? Um dia meu irmão tirou uma foto de dormindo com o cachorro deitando em cima dele, assim, até uma cena maravilhosa. Então, mas precisa uma ação mais efetiva em um local, não só o que nós já temos, mas nós temos que ter um abrigo bem maior para comportar um maior número de pessoas, porque nem todos que dormem nas ruas de Osasco são de Osasco. Precisa saber isso também. Muitas vezes a pessoa é levada para Cotia, para Carapicuíba, Barueri, porque eles não moram, eles têm família fora de Osasco. Eles vêm aqui por uma facilidade ou por permitir, né? Mas que precisa, ela tem razão. É a Sônia, né? Sônia Rubi. Ela tem razão, precisa realmente a prefeitura olhar um pouco mais fazer um pouco mais do que está fazendo. O que você acha dessa lei que está para ser votada, da redução da maioridade? Olha, quem não tem filhos nessa situação pode até ser contrário. Olha, não deve ser punido, deve dar escola. Eu também sou favorável. Que tem que ter escola, que tem que ter trabalho, que tem que ter formação. Mas também tem que dizer para o filho assim, olha, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você está desobedecendo uma lei. E se você desobedecer uma lei, você pode ser punido. Porque você não pode ser menor hoje, andar. Porque nem esses menores que eu fui, eles abusam, porque eles falam assim, bate em mim, bate. A cozinheira, a escriturária, ninguém pode falar com eles, porque eles se sentem superior, né? Então, o que tem que ter é uma legislação e dizer, você tem que ser um cidadão comportado,
cidadão estudioso, trabalhador. Se você sair fora, você vai ser enquadrado nessa lei. Então é isso que precisa ter algo para chamar atenção. Olha, eu não posso fazer isso. Não é mais no nosso tempo, que a gente não sabia o que era droga, não sabia nada, né? A gente não via falar nada disso. Hoje existe gente contratado para porta da escola, né? Passar droga. Para poder passar droga para o jovem, porque o jovem tira da mãe, tira do pai, rouba, né? Para poder pagar a dívida que tem na rua. Então, precisa realmente ter uma legislação, se é de prisão ou não, isso tem que ser discutido na sociedade, mas tem que ter uma legislação que o jovem que vai cometer qualquer irregularidade, ele sabe que ele pode ser punido. Que vai ter leis mais duras, não o que está agora. Agora está Ontem livre. eu vi na televisão relembrar o caso de uma cirurgiã dentista, o menor entrou no consultório dela, jogou álcool nela, tacou fogo, ela, claro que ela morreu. Quer dizer, não pode generalizar. Esse tipo de menor tem que ter lei dura. Aquele outro menor que vive de furto, de roubo às vezes, esse tem tratamento. Agora essas feras que estão aí, que fazem esse tipo de crime, esse aí não concordo realmente, não pode ser tratado como uma criança inocente. E você também não pode matar alguém, matar mulher principalmente, né? Matar a namorada, matar a mulher e sair pela porta da frente da delegacia. Certo. Isso está acontecendo no país. Não tem punição. Estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Tá uma bela entrevista que nós fizemos aqui com o presidente da Câmara, passou rapidinho, né, Paulo? Muito rápido. Já está, o presidente falou, se a gente convidar, já não está mais convidado, o presidente está convocado a vir contar a história aqui para nós, viu? Nós queria agradecer a presença do presidente da Câmara, Jair Assaf, muito obrigado. Paulo Cantinho, que está aqui comigo, tem as palavras finais. Olha, Paulo, satisfação imensa estar com você, com o Nilson. Quero agradecer vocês, porque vocês é que merecem os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos. Que vocês são o que tem essa vocação de levar ao povo de Osasco um pouquinho daquilo que se passa na cidade. Conhecer os seus políticos, conhecer o que faz, o que não faz também, ser cobrado, isso é importante. E vocês têm meu apoio por causa disso. Como presidente da Câmara, não vou negar apoio de forma alguma, porque o povo de Osasco seja bem informado, tá certo? Então contem comigo, eu agradeço imensamente. E vocês, eu estou à disposição da comunidade, tanto na Câmara como na Dionísio Alves Barreto, 580, ali no Alto da Bela Vista, com a minha estrutura que eu tenho para atender a comunidade da nossa cidade. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Sexta-feira estaremos de volta com o deputado Valmir Pracidelli, dando entrevista aqui para nós. Até lá. Tchau, tchau.